fundos imobiliários é uma furada, Bruno? Por que você e o Barsi não investem em fundos imobiliários? Cara, vai lá. Eu vou até aproveitar e falar uma coisa boa. Eu sempre faço lá no meu canal, pra quem acompanha, faço os vídeos, né, de análise da carteira dos membros do meu canal, tá, os reacts que eu faço de carteira de outras pessoas. E aí eu sempre falo praticamente sempre a mesma coisa. Quando eu vejo que o cara tem fundo imobiliário, eu falo o seguinte: pô, fundo imobiliário faz sentido? Pra mim, não faz. Pô, Bruno, mas por que não faz? Você acha que a classe é ruim? Você acha que fundo imobiliário é uma furada? Não, não é necessariamente uma furada. Só que pra mim a relação de risco-retorno do fundo imobiliário não tá num quadrante ótimo pra mim. Na relação risco-retorno, pra mim, ações de dividendos faz mais sentido na carteira. Eu corro um nível de risco para um retorno muito melhor do que eu estou correndo com o fundo imobiliário. Que, na minha opinião, o risco que você está correndo com o fundo imobiliário, ele é muito próximo do risco que você está correndo com as ações. Quiçá, a determinados fundos imobiliários, até mais arriscado, como são os casos do fundo de papel. Só que o retorno deles, na minha opinião, minha visão, é bem mais limitado. Ou seja, a relação risco-retorno dos fundos imobiliários é bem pior do que a relação risco-retorno das ações. Então eu foco só nas ações. Ah, mas pô, Bruno, eu gosto de dividendo mensal na conta. Tudo bem. O fundo imobiliário ele tem essa visão, né? Essa vantagem, vamos dizer assim, de pagar mensalmente. Só que eu sempre falo pro pessoal, tenta expurgar um pouco essa visão de que você precisa da renda todos os meses. Olha de forma anual para a parada. Porque quando você olha de forma anual, você consegue enxergar muito mais oportunidade. Muito mais. E sabe qual que é o problema das pessoas que gostam muito de fundo imobiliário? Que eu tenho visto muito recentemente. O pessoal fala assim, não, fundo imobiliário tem que comprar agora. Olha quantos aqui estão abaixo do valor do patrimônio. Muito vídeo no YouTube eu vejo disso. É o único indicador deles? É assim, fundo imobiliário com desconto, abaixo do valor patrimonial. Aí o cara fala de um fundo imobiliário. E aí eu olho o vídeo, cadê a análise? Por que é bom? É só isso daí? Não, porque tá abaixo do valor do patrimônio. Eu falei, mas por que tá abaixo do valor do patrimônio? Eu te pergunto, por quê? Qual é a razão? Não, tá abaixo. Cara, isso não é análise. Eu falei, isso não é análise. Isso é indução ao erro. Da mesma forma que você olhar, vou comprar empresas que vou comprar banco que está abaixo do valor do patrimônio. Qual é a análise? Por que está abaixo do valor do patrimônio? Fazendo paralelo. Por que, um exemplo, Banrisul está abaixo do valor do patrimônio? Por quê? A rentabilidade não cresce, a rentabilidade, pelo contrário, diminui ou fica estável, e essa rentabilidade, há muitos e muitos trimestres, é abaixo do custo de capital do banco, ou seja, não gera valor nenhum. Faz sentido negociar, portanto, com prêmio frente ao valor do patrimônio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, é realmente um desconto estar abaixo do valor do patrimônio o Banrisul? Não. É o que é. Tipo, é o justo. Você entende? Da mesma forma, as pessoas têm que olhar para os fundos imobiliários com essa análise. Os fundos imobiliários que eu tenho aqui estão abaixo do valor do patrimônio por quê? Vários fundos de papel, que eram fundos, inclusive alguns super arriscados, sofreram uma marcação ao mercado pesada quando a gente teve a abertura da curva de juros. Pesada. Aí eu te pergunto, fazia sentido esse cara negociar acima do valor do patrimônio ou com desconto? Com desconto. Ou seja, era realmente uma oportunidade? Não. Porque o fundamento mudou. Sofreu a marcação ao mercado, valia menos. Se valia menos, não tem sentido negociar com o prêmio, entendeu? Essa é uma visão que o pessoal tem que ter. Da mesma forma que o pessoal às vezes esquece de analisar o risco que está correndo nos fundos imobiliários. O pessoal fala, não, mas eu estou comprando aqui um fundo. Tá, quem que é a gestora? Se é um fundo de tijolo, onde é que ele está? Onde é que estão as propriedades? Qual é o tipo? O pessoal não faz essa análise. Sim. O pessoal olha para o preço, valor patrimonial e o yield. Aí vê lá, não, tá pagando 15%, 18% de yield. Pega um fundo de papel high grade, que depois levou um nabo, levou calote e não pagou mais os negócios e despencou. Tivemos vários na bolsa. Um monte. Não vou nem mencionar aqui, mas tivemos vários. Aí eu te pergunto, Gramado Shopping, uma porrada. Eu te pergunto, era uma oportunidade ou não era? Você sabia o que você estava fazendo? Se o cara fala, não, Bruno, eu sabia o risco que eu estava correndo. A minha carteira é bem diversificada. Esse daqui realmente era um fundo de risco que eu sabia disso. Beleza, você está certo. Só que grande maioria das pessoas não sabia. E aí eu volto a dizer, na minha opinião, tende a ser às vezes até mais fácil você analisar uma empresa do que um fundo imobiliário. Porque pensa o seguinte, um fundo imobiliário de papel que está se expondo ao crédito das empresas. Você precisa analisar o fundo em si, ou seja, a gestora, a história, mas você precisa analisar
as empresas que aquele fundo está se expondo. Correto? Correto. E aí, no final do dia, você tem que analisar as empresas também. Então, é uma análise mais complicada. E eu vejo as pessoas falando que não, é mais fácil. Pelo contrário, é o que eu falei. O risco-retorno dos fundos imobiliários, na minha opinião, é pior do que o das ações. É melhor, e eu diria, na minha visão, é menos arriscado você ter ações do que você ter fundos imobiliários. Ah, Bruno, pô, beleza, mas eu quero ter fundo imobiliário. Então, o que eu faria? Tenha uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Pegaria os maiores ali? Talvez os maiores, pegaria fundos de diferentes tipos, faria um mix entre fundos de papel high yield, high grade, fundos de tijolo grandes, fundos de tijolo pequeno, faria uma carteira bem diversificada desse ponto de vista. Por quê? Para você não correr o risco de, às vezes, você ter só um negócio porque o yield tá bom e o PVP tá baixo. É a maior cagada que você pode fazer. E aí eu fico olhando. Na Bolsa Brasileira, qual que é o basicão que sempre funcionou? As ações. Quem que tem poder para repassar os preços? São as ações, são as empresas. Entendeu? Quem que tem o poder de falar assim, olha, acabamos de ver aqui uma oportunidade bizarra de crescimento, que a nossa empresa pode triplicar a receita nos próximos 3 anos. Eu vou segurar um pouco o seu dividendo, beleza? Porque eu vou investir aqui. Beleza. O fundo imobiliário não pode fazer isso. Você entende? E aí eu falo, um cenário macroeconômico difícil, de juros altos, como a gente vive hoje, é ruim para o mercado imobiliário também, se você for pensar. Ou seja, quer mercado imobiliário? Vai para um cenário melhor, vai para os Estados Unidos. Compra os REITs lá fora. Te remuneram em dólar. Dizem, né, que são os primos dos fundos imobiliários, mas é bem diferente, porque os REITs não são fundos, são empresas. Se expõe a um cenário, a uma geografia muito mais interessante para esse mercado, um mercado muito mais robusto, e te remunera em dólar. Todos os meses também. Então, entre ter fundo imobiliário aqui e REITs lá fora, tem o REITs lá fora, um cenário melhor macroeconômico, e aqui no Brasil faço o básico que funciona. É o que eu falo pro pessoal. Só que um monte de gente me xinga. Pô, não gosto de fundo imobiliário, não sei o quê. Não é que eu não goste da classe, só não acho que faça sentido no portfólio. Sim. Entendeu? Acho que não cabe o direcionamento do seu dinheiro para o fundo imobiliário ao invés das ações. As ações têm mais oportunidade, eu vejo que é mais fácil de analisar, um risco-retorno melhor, ao mesmo tempo que eu percebo que as pessoas têm uma facilidade e uma proximidade melhor do que o que é analisar uma empresa do que é analisar um fundo imobiliário. A maioria das pessoas acha que analisar fundo imobiliário é abrir os indicadores. Nas empresas o pessoal já não acha isso. Sim. Nas empresas o pessoal sabe do indicador, mas começa a falar, puta, não, eu tenho que acompanhar o que a empresa faz, o call de resultado, quem que é o CEO, entende? Nas empresas o pessoal já tá um pouco com essa visão. Vamos ver se nos fundos imobiliários o pessoal evolui, né, para começar a analisar direito, mas eu não gosto não. Eu não acho que faz sentido. Mas cada um, né? Por esse motivo, eu e o Barsi não gostamos. Inclusive, eu não sei se é por isso que o Barsi não gosta. Eu acho que ele não gosta porque ele não gosta de fundo mesmo. É. Não sei. Mas, enfim, essa é a minha opinião. O pessoal vai me xingar, mas tudo bem. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.